Seja muito bem-vindo e bem-vinda a essa aula sobre ansiedade. Eu sou a Paloma Sacramento e hoje a gente vai falar um pouquinho de qual que é o funcionamento do seu corpo e da sua mente no momento de crise. Por que a gente tem ansiedade, como que ela funciona, como que o nosso corpo reage, como que eu controlo, como que eu desacelero a minha mente, como que eu saio desse lugar de prisão com um monte de abas abertas. Eu vou trazer um exercício prático aqui para você de como que você pode entender melhor o seu ciclo de ansiedade. A gente vai lá na raiz do problema, entender qual que é o medo que está intrínseco, que está velado, que muitas vezes a gente não percebe. Então, a ideia aqui é que você, além de entender um pouquinho mais sobre o funcionamento do seu corpo e da sua mente, que você consiga colocar em prática exercícios para reduzir essa mente que vive pensando, que vive projetando, que vive ali num lugar em que não tem silêncio. Então, para começar, eu vou me apresentar. Eu me chamo Paloma Sacramento. Eu sou especializada em gestão estratégica de pessoas, em psicologia positiva, que é o campo da ciência que estuda a felicidade. Sou especializada também em transtornos de ansiedade e estudante de neurociências do comportamento. Vocês vão ver que na minha fala tem muita coisa sobre o nosso cérebro e sobre o funcionamento. Eu atuo há mais de 14 anos dentro das empresas falando sobre soft skills, habilidades comportamentais, como desenvolver times, líderes para uma alta performance melhor, para um engajamento com significado e propósito e com inteligência emocional. Eu atuo também na clínica psicoterapêutica, trabalho com a linha TCC, que é cognitivo comportamental, em que a gente olha para as nossas emoções, os nossos sentimentos e, consequentemente, os nossos comportamentos. Então, a ideia aqui é que vocês recebam um conteúdo, mas que ele seja totalmente aplicável no dia a dia. Bora começar? E aí, para a gente começar, primeiro, eu quero que você pense, né? Quando que você já se sentiu ansioso antes de algo importante? Às vezes a gente pensa que a ansiedade é só aquele lugar de estresse, de que a gente está ali num meu Deus, né? Tudo vai dar errado, mas não. A ansiedade, ela é um resultado biológico do nosso organismo. E aí, para a gente entender isso, o primeiro ponto é você saber, ansiedade todo mundo tem. O que isso quer dizer, Paloma? A ansiedade, ela é uma resposta biológica do nosso cérebro primata. O nosso cérebro ainda não estava totalmente desenvolvido e a gente precisava se proteger, sair para caçar, a gente tinha que se proteger. Então, a gente tinha que observar o meio, o ambiente, entender o que estava acontecendo. Tem algum sinal de perigo? Será que tem algum animal? Será que pode acontecer alguma coisa? E aí, para isso, a gente tem uma área lá no centro do nosso cérebro que chama amígdala cerebral, que eu já vou explicar já para vocês qual que é o funcionamento dela. Mas o que acontece? Essa amígdala cerebral, ela tem o principal funcionamento de liberar um alerta para a gente. Então, quando eu falo que a ansiedade todo mundo tem, ela é um mecanismo de defesa. Qual que é a diferença, tá? A gente tem a ansiedade que ela é saudável, que ela prepara, que ela protege a gente, que ela gera um alerta para a gente. E a gente tem a ansiedade que é patológica, que é quando ela se torna um transtorno. Quando ela se torna um transtorno, ela paralisa, ela desgasta, ela aprisiona a gente, porque a gente fica com aqueles pensamentos ruminantes, a nossa mente acontecendo acelerada, a gente vive naquele modo e se? E se isso acontecer? E se isso der errado? E se? E aí a nossa mente fica com aquele jeitinho que todo mundo sabe, né? Que parece que tem várias abas abertas. E eu não consigo direito me organizar, porque eu tenho dificuldade para viver o presente, para viver o aqui e agora. E aí é quando a ansiedade, ela chega em um modo patológico, tá? Que pode ser uma ansiedade generalizada, eu posso desenvolver outros transtornos, como síndrome do pânico, transtorno de estresse pós-traumático. A ansiedade, ela se abre em um leque grandioso de tipos de ansiedade dentro do transtorno. Mas o que é importante você entender aqui? A ansiedade todo mundo tem, ela é preventiva, ela ajuda a gente, e aí quando ela é saudável, ela é aquele friozinho na barriga, umas borboletas ali no estômago. Sabe quando, antes de fazer uma grande viagem, eu fico ali preocupada se tudo vai dar certo, eu não durmo muito bem na noite anterior, é uma ansiedade pontual. Quando ela entra na crise, o meu corpo dá sinais mais severos, eu tenho uma constância de preocupação e o cenário muda. Então, quando a gente está falando de sistema de alerta, lembra que eu falei da amígdala cerebral? Ela é essa amígdala aqui, ó, esse lugarzinho aqui, bem no meio do nosso cérebro, bem pequenininho, mas que causa um efeito estrondoso pra gente, tá? Então, gente, qual que é o uso da amígdala? A amígdala tá ali pra
interpretar os sinais que a gente percebe no mundo. Como eu falei anteriormente, quando a gente saía para caçar, que a gente vai para um lugar, a gente observa e faz uma leitura do sinal e faz interpretações disso. Só que a nossa mente, muito acelerada, com muita informação hoje em dia, não necessariamente a ansiedade vem de algo que está no meio, mas muitas vezes de algo que nós criamos, que nós imaginamos, crenças, por questões aprendidas, por situações ou traumas já vivenciados na nossa vida, em que a gente para e fala, opa, peraí, essa situação pode dar errado. Opa, peraí, isso aqui pode ser um perigo. Mas, basicamente, a amígdala cerebral, ela tá ali para despertar esse alerta e para ser protetivo contra nós. Então, toda vez que a gente fala de mecanismos de defesa, de autossabotagem, a gente precisa entender que a autossabotagem é um mecanismo de defesa querendo te manter vivo. Esse é um ponto extremamente importante de você ter clareza, tá? Então, aqui, quando a amígdala cerebral é ativada, ela alerta o nosso cérebro de que existe uma ameaça e ela manda informação pro resto do nosso corpo. Então, a gente precisa se defender de alguma coisa. É um sensor que ele é instintivo de proteção. Às vezes ele é irracional, porque às vezes a gente não entende. Às vezes a gente fez uma associação, por exemplo, com escuridão, com barata, com alguma coisa que a gente não entendeu o que está acontecendo ali na nossa mente, e quando a gente vai de encontro com essas coisas, ou situações, objetos, a gente dispara um alerta. Às vezes, né, tem gente que tem medo do escuro, medo de ficar sozinho, medo de barata, medo de altura, quando não é um problema, né, de neurológico ou ali do próprio ouvido. Mas existem problemas, questões, na verdade, em que a gente não identifica de onde que vem o problema. Acaba se tornando quase que irracional, porque está conectado com algo que a gente construiu na nossa mente. E às vezes é super concreto, como eu falei, a altura, um animal. Às vezes o medo ele é real de experiências que a gente vivenciou. Então, por exemplo, o estresse pós-traumático, ele vem normalmente de uma vivência que eu tive de algo que aconteceu. Então, um assalto, um acidente, alguma coisa que aconteceu repentinamente, bruscamente, e desencadeia uma série de medos e anseios. Então, ele é algo palpável, concreto, em que eu falo, isso aqui já aconteceu, ou pode acontecer, eu posso ser assaltado, eu posso sofrer um acidente. Só que eu transformo isso num medo tão grande que ele vai para um lugar em que eu olho e falo, opa, peraí, isso não tá bacana para mim. Quais são os efeitos que tudo isso causa no nosso corpo? Então, quando a gente fala aqui da amígdala cerebral, quando ela dispara essa informação, ela libera o cortisol. O que é o cortisol? O cortisol é o hormônio do estresse. Ele é um hormônio que libera adrenalina no nosso corpo. E aí ele melhora a nossa atenção. Então, a gente fica mais atento, a gente fica ligado e conectado no que está acontecendo. Mas ele dispara também outras informações para o nosso corpo. Então, basicamente, quando a gente fala de ansiedade, a gente tem que pensar em 3 viés, tá? Quando a nossa amígdala é disparada, o nosso corpo ele é preparado para fugir ou para lutar, ou ele paralisa no medo. E aí, quando a gente fala de todos esses funcionamentos, a gente vai tendo reações. Então, quando dispara o cortisol e a adrenalina no nosso corpo, o nosso cérebro, ele volta para sensações físicas. Por quê? Porque ele está enviando o sangue para os nossos órgãos internos, centralizados no nosso corpo. Ele tira o sangue das nossas extremidades para que a gente possa ter uma tomada de ação mais rápida. Então, se eu precisar correr, o meu coração, o meu pulmão, eles estão recebendo mais oxigenação ali pelo sangue. Então, normalmente, é comum sentir calafrio, suadoros, a mão ficar gelada. Por quê? Porque o sangue está saindo dessas extremidades. Então, o cérebro, ele volta para essa necessidade fisiológica de que eu preciso sobreviver. A gente tem uma diminuição da saliva, então a boca fica seca, dá aquela coisa meio estranha ali. Os pulmões, aumenta a respiração, a frequência respiratória. Então, por isso que é muito comum algumas pessoas sentirem falta de ar, fica com a respiração mais curta, porque a gente não está adaptado a respirar da forma correta. Então, eu acabo ali tendo formigamentos, às vezes desmaio por conta dessa falta de ar. O coração, ele acelera, como eu falei, né? Ele está funcionando mais forte, aumenta a palpitação, aumento da pressão arterial. E aí, isso acontece que muitas vezes algumas pessoas vão parar num pronto-socorro achando que estão tendo um ataque cardíaco porque o coração disparou, sente dor física no peito. Então, a ansiedade, ela traz sintomas físicos, sintomas em que a gente sente que vai morrer, é uma sensação ali de sufocamento, é uma coisa muito forte. Por quê? Porque o seu corpo está se preparando para algo, fugir, lutar ou
paralisar dependendo do nível do anseio e do medo. Os músculos também pedem mais sangue, então pode gerar uma tensão muscular, ficar tudo rígido, sentir dor nos ombros, na coluna, enfim, em alguns lugares sentir, né, a perna ficar ali mais rígida, pele mais fria, mais pálida, aquela sensação do vou desmaiar efetivamente. Por quê? Porque o sangue está indo lá para o centro. O intestino é um órgão que ele é muito atacado, né? Nas crises de ansiedade, o intestino ele pode travar a retenção, então às vezes as pessoas ficam dias sem conseguir ir ao banheiro, ou ele pode soltar, então dá uma diarreia, dá um piriri ali na hora, tem uma questão. Por quê? Porque o medo vem e o corpo está nessa luta interna de preparo. E a temperatura corporal também pode mudar. Como o sangue começa a correr de uma forma diferente, a respiração muda, os batimentos mudam, o corpo tende a querer um resfriamento, porque a elevação corporal sobe e aí começa a transpiração. Então esses são alguns sintomas que eles podem acontecer, que são físicos, e que eles normalmente vêm antes da gente perceber que está ali numa crise efetiva. Ah, Paloma, eu já conheço, já entendo. E aí, quando você reconhece o seu corpo, é mais fácil você identificar. Mas é isso que acontece num corpo que está em uma crise de ansiedade. Paloma, o que é o transtorno de ansiedade? O transtorno de ansiedade, ele é diagnosticado frente às frequências e à elevação de crises que acontecem. Então, Paloma, tive uma crise pontual, tinha um projeto para apresentar, alguma coisa para realizar importante, me deu frio na barriga, meu coração palpitou, percebi que meu intestino ali deu uma mudada. Eu tenho transtorno de ansiedade? Provavelmente, se foi pontual, não. Mas se acontece com frequência, dependendo de como acontece, você pode estar caminhando para um transtorno de ansiedade. E aí você precisa buscar um profissional da área de saúde para fazer esse diagnóstico. Não faça diagnósticos, nem tome medicamentos sozinho, sem acompanhamento profissional. Busca um psicólogo, busca um psiquiatra, pessoas da área da saúde que podem te ajudar, até mesmo em pronto atendimentos, eles podem te ajudar, tá bom? Então, quando a gente fala desse lugar no corpo, ele gera esses anseios. E aí, quando tem uma frequência de crises, uma falta de controle muito grande, crises muito fortes, elevadas, com uma frequência alta, a gente entende que a pessoa pode estar dentro de um transtorno. E aí, dentro do transtorno, precisa entender se é uma síndrome de pânico, se é uma ansiedade generalizada, e aí tem que ser um estresse pós-traumático. São diferentes tipos de transtornos dentro do transtorno de ansiedade, mas que o medo é sempre a base deles, ok? E aí, como que isso funciona aqui dentro do nosso cérebro, na nossa mente? Para vocês entenderem o ciclo, aqui é muito importante, pega papel e caneta, porque já a gente vai para um exercício. Você precisa entender que existe uma ameaça real ou potencial. Ela vai ativar a amígdala do seu cérebro. Então, quando eu falo de real ou potencial, pode realmente estar acontecendo no meio, como pode ser uma criação, uma construção da sua mente. Ativa a amígdala do cérebro, manda esse monte de adrenalina e cortisol para o seu corpo, e aí vai ter uma resposta de luta ou fuga, ou às vezes uma paralisia efetiva. Quais são os principais sintomas, gente, que normalmente a gente sente quando a gente está em transtorno de ansiedade? Inquietação, irritabilidade, fadiga, falta de ar, a dificuldade de concentração e foco, uma tensão muscular muito grande, como eu falei anteriormente, perturbação do sono, tá? É muito comum quando tá tendo crise de ansiedade ter noites mais incertas de sono. Então, às vezes a pessoa dorme, mas acorda no meio da noite com aquele pensamento acontecendo, um monte de coisa fluindo, ou então não consegue dormir, tem dificuldade para dormir, tá? Problemas gastrointestinais, que eu já falei para vocês, alteração do batimento cardíaco, sudorese, alteração no apetite, aqui pode ser para um apetite mais elevado, um apetite menos elevado, então para falta de apetite, então ou eu quero comer tudo, porque eu tô ansioso e quero, né, descontar aí nas minhas emoções, trazer a dopamina rápida, é uma sensação de ufa, ou eu fico apático, sem apetite, acontece tanta coisa, eu fico mal ali do estômago, também não quero comer, pode variar, tá bom? Preocupação constante com o futuro, então tá com a minha mente sempre nos exercícios que eu falei anteriormente, e um ponto muito importante que poucas pessoas falam, a procrastinação exacerbada. Aqui eu não tô falando daquela procrastinação que a gente faz, que é, ai, que preguicinha de lavar louça, vou deixar para daqui a pouco eu faço uma atividade chata. A procrastinação exacerbada que eu tô falando é quando a gente faz aquilo com frequência e com um limite ali de algumas coisas que eu tenho medo de executar. Então, tem que fazer uma apresentação importante, um projeto importante, falar com um cliente importante, fazer algo que eu tenho um peso para mim, e aí eu vou procrastinando, jogando para frente, porque eu tô com medo daquilo dar errado e eu receber um feedback negativo, ou às vezes eu tenho medo daquilo dar certo, porque como que eu lido com algo dando certo? Aí vai depender da minha autoestima, enfim.
a gente entra em outros lugares aí que são importantes olhar. Mas quando tem uma procrastinação exacerbada, é importante ter em mente que ela está conectada com esse lugar de ansiedade, com esse lugar de procrastinação. Com certeza está conectada também com um reforço que acontece por conta do quando eu deixo para fazer na última hora. Sabe aquela pessoa que fala assim: ai, Paloma, mas eu funciono super bem na última hora, na hora que eu produzo, que eu entrego? O que acontece? A sua amígdala cerebral, ela é ativada, porque você vai realizar. E aí ela te deixa em atenção, em um foco. É o que a gente chama de um estresse ótimo. Esse estresse ótimo, ele acontece quando eu tô bem. Só que quando isso acontece com frequência, ou sempre tem uma preocupação muito grande antes do acontecimento da realização da atividade, eu acabo entrando nesse lugar do transtorno, de ruminação, de ficar num estresse que começa a ser exacerbado e me leva para uma exaustão. E aí é o lugar que a gente tem que se preocupar. Tá bom? Então, o que acontece? Quando eu faço uma procrastinação exacerbada, na hora que eu vou realizar, o cortisol é liberado, a minha amígdala se comunica, a adrenalina é liberada, eu fico com mais atenção e eu acabo criando uma ideia, uma construção que eu produzo melhor porque eu entrego mais rápido. Sabe o que você está efetivamente fazendo? Cansando a sua mente. Por quê? Porque você fica preocupado que não está fazendo, você fica adiando aquela atividade, aquela tarefa, e isso vai ocupando, vai abrindo abas na sua cabeça. Lembra que o propósito é a gente diminuir, fechar as abas aqui, entender de onde que a música tá vindo? Então, a ideia é que se você executar antes, você quebra esse paradigma, você quebra esse ciclo e você começa a fazer as coisas com mais consciência. Só que, às vezes, esse lugar de, procrastinei, entrego bem, acaba sendo um reforçador, você não percebe e que tá fomentando ali os seus comportamentos. Então, precisa de um ponto de atenção aqui. E aí, gente, quais são os tipos de transtornos de ansiedade que eu já falei para vocês ali anteriormente um pouquinho, mas eu vou reforçar agora. TAG, que é a preocupação constante sem motivo claro, que é o transtorno de ansiedade generalizado. O transtorno de pânico, né? As crises de pânico, que são crises intensas, o que gera um medo da morte, um medo de acontecimento, e a pessoa não consegue sair de casa, ela trava. Às vezes, eu já ouvi pessoas falando que não conseguiram entrar no metrô, ficaram presas na plataforma ali no vagão, presas no banheiro do trabalho, porque vem um medo muito forte, medo da morte, de não conseguir viver, de acontecer alguma coisa, e aí paralisa. Tem as fobias, que são os medos, né, específicos, incapacitantes de questões, como a fobia de bicho, de situações, de vivências. Tem o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que são os pensamentos repetitivos ou as necessidades de rituais, muitas vezes para controle do ambiente, porque está conectado com medo. A ansiedade social, que é o medo extremo de julgamento, então eu tenho dificuldade de falar em público, tenho dificuldade de falar numa reunião, tenho dificuldade de me posicionar, tenho dificuldade muitas vezes de me relacionar com outras pessoas, quando é uma fobia social mais elevada. Então aqui a gente tem os principais tipos de transtornos de ansiedade, todos eles estão dentro do transtorno de ansiedade, e como eu falei anteriormente, todos eles têm base no medo. Mas aí, agora vem o exercício aqui, o coração dessa aula, né? Falei para vocês rapidamente um pouquinho de como que funciona todo esse processo no nosso corpo, mas e na nossa mente? Como que dispara esse gatilho? O que acontece? Qual que é o ciclo que acontece na sua mente que te gera medo, anseio e no que ele está baseado? Para você entender aqui, tá? O que dispara? Gente, crenças e estímulos. Então, eu tenho crenças e estímulos que eu acredito, aquilo que eu ouvi, que eu vivi, que eu vi outras pessoas vivenciando, que foi me dito, são as minhas crenças, é tudo aquilo que eu aprendi a acreditar que é verdade. Independente se é certo ou não vou entrar nesse método. A questão é que quando a gente fala de crenças, é tudo aquilo que vibra e me leva para sentir as coisas, é aquilo que eu acredito, que eu creio. E aí isso me leva a ter sentimentos. Então, eu tenho uma crença, eu tenho um estímulo que vem do meio, eu junto aquilo e conecto com o que eu acredito, e aí eu tenho um sentimento sobre aquilo. Esse sentimento, ele é muito rápido, a nossa emoção vem muito rápido, a gente não percebe. Só que ela vira pensamentos e diálogos internos, e é onde a gente começa ali falando, acho e se, que a gente vai conversando internamente, as frases vão vindo, às vezes se eu tenho uma baixa autoestima, uma fobia social, vai me julgar, olha, eu não sou bom o suficiente, ou meu pai, minha mãe falava que eu não era bom o suficiente, ou teve uma ação na escola uma vez quando eu era criança, a gente vai conectando com os traumas que a gente vivenciou e com as experiências traumáticas que a gente teve. E aí tem o resultado, que é a consequência da ansiedade. Então, aquilo que eu acredito, eu recebo um estímulo do meio, eu conecto com aquilo que eu acredito, isso vira um sentimento, uma emoção dentro de mim, isso é colocado em pensamento, isso é colocado ali dentro da minha mente e, consequentemente, dispara e tem uma reação, fuga, paralisia ou ir para a luta.
Então, esse é o ciclo mental da ansiedade. É isso que acontece no seu cérebro quando a ansiedade chega. É isso que acontece no seu cérebro quando o medo aparece. Aloma, como que eu resolvo isso? A pergunta de 1 milhão. Gente, eu disponibilizei para vocês já um e-book que fala de exercícios práticos para ansiedade. Eu vou disponibilizar de novo aqui no final da aula se você não tiver baixado, se você não tiver garantido o seu ainda. Mas o que é importante a gente ter em mente? Os exercícios de respiração, o exercício físico, eles são fundamentais para a nossa saúde mental, para o nosso lugar de presença, para a gente estar aqui e agora. Só que a gente só trata um transtorno de ansiedade quando a gente olha efetivamente para o meio, quando a gente entende o ciclo que está acontecendo. Eu tenho anos de experiência na clínica, posso falar, já fiz grupos voltados para a ansiedade e foi onde eu fomentei esse ciclo, que eu vi ele acontecer na prática com diversas pessoas, com transtornos diferentes, com traumas diferentes, com medos diferentes, e que ele funciona, tá? É onde ele foi ali experimentado. E eu uso isso no dia a dia com os meus pacientes. Então, a gente tem que olhar para esse medo, para esse anseio, para esses pensamentos recorrentes que estão ali nos paralisando. Então, aqui, as crenças e estímulos. O que eu penso sobre mim? O que essa situação me gera? Você vai ter que questionar isso para você, tá? O que provoca as minhas preocupações? Quando e por que eu comecei a acreditar nisso? Então, da onde que isso nasceu? Como que isso nasceu? Como e quando eu estou ansioso? Então, como que funciona essa situação? O que acontece? Tem algum elemento externo? O que acontece efetivamente aqui? Quais são os meus medos, as minhas preocupações? O que me paralisia ou me faz querer fugir? Eu tenho que analisar, fazer uma análise desses meus sentimentos. Quais são os meus pensamentos quando eu estou com ansiedade? O que eu digo para mim insistentemente, né? O que eu fico repetindo, falando ali de forma que é nociva, que vai fomentando, que vai alimentando esse lugar de medo. E o que acontece quando eu me sinto ansioso? Quais são as consequências desse sentimento, fisicamente, emocionalmente, socialmente? Então, o que eu sinto no meu corpo? O que eu sinto no meu emocional? O que me impacta no meu social? O que eu deixo de fazer? O que eu deixo de executar? Esse é o ciclo primário para a gente entender a nossa ansiedade. Como que ele funciona na prática? Ele precisa ser analisado de trás para frente. Então, aqui eu trouxe para você um exercício. Você vai pegar esse material, vai imprimir, vai escrever, fazer ele à mão, ou coloca ele numa folha. O que é importante aqui? Fazer à mão. Porque quando a gente faz um exercício à mão, de escrita, a gente trabalha outras áreas do cérebro diferentes da digitação e a gente precisa de mais atenção. A gente é um convite. Lá no meu book tem exercício para fazer também e eu recomendo que sejam todos feitos à mão, porque é um convite para a gente estar no estado de presença, no aqui e agora. Então, você vai imprimir esse material, você vai fazer esse exercício de trás para frente. Então, esse ciclo, você percebe que ele termina no resultado, mas a gente vai começar ele pelo resultado. Então, você vai preencher aqui, tá? Qual que é a consequência da minha ansiedade? O que acontece quando eu me sinto ansioso? Quais são as consequências desse sentimento? Você vai ter que ser verdadeiro, real com você. Falou, mas tô com dificuldade? Vai se questionando por quê, vai implementando, vai conversando, conversa com pessoas. Ou vem para o atendimento clínico ou mentoria comigo, que eu te ajudo nesse processo também. O segundo ponto é para os pensamentos e diálogos internos. Então, tá, o que acontece quando eu me sinto assim? Quais são os pensamentos que eu tenho? Quais são, o que eu digo para mim insistentemente, com frequência? O que eu falo? O que eu repito? Quais são as frases que me boicotam, que me sabotam? A autossabotagem está conectada totalmente com esse lugar de gatilhos mentais, de não ter confiança, de não acreditar em mim, baixa autoestima. A partir disso, tá, quando vem esses pensamentos, o que eu sinto? Quais são meus medos? Quais são as minhas preocupações? O que está acontecendo? O que me faz paralisar? O que me faz aqui ter medo? E aí, a partir do tem uma consequência, tem um pensamento, um sentimento, eu estou entendendo o que está acontecendo, quais são as crenças que fomentam, que estimulam isso? O que eu penso sobre mim? O que eu penso sobre essa situação? O que eu penso que envolve essa ansiedade? O que provoca as minhas preocupações? Quando? Por que eu comecei a acreditar nisso? Foi uma situação específica? Foram aquelas frases familiares que a gente sempre escuta, né? São as crenças financeiras, são as crenças sobre relações. Eu acredito que as relações não podem dar certo. Eu vivi relações que não deu certo. Eu vivi relações de inseguranças. O que eu vivenciei, o que eu ouvi com frequência que me leva para esse lugar de crença que eu acredito. Então, o ciclo de ansiedade, essa ferramenta incrível que eu trouxe aqui para vocês, ela é importante porque vai ajudar você a se entender, a aprofundar o seu autoconhecimento, não só para a ansiedade, mas para a sua vida como um todo. Então, quando você entende as situações, como que elas estão dialogando internamente com você, como que elas estão levando você para os seus pensamentos, para esses discursos internos, esses diálogos internos, e que elas estão baseadas em coisas que você acredita, provavelmente desde a sua infância, que foram fomentadas, foram ali forjadas na vida adolescência, na vida adulta,
você começa a entender aonde que você pode fazer a alteração, onde você pode fazer a mudança, para onde você precisa olhar, para onde você precisa cuidar. Esse é o ponto mais importante. Então, aqui é um mapeamento de como você se sente e de onde nasce esse medo, essa crença. E aí, aqui, o meu convite é reescrever. Você fez todo esse trabalho, é você pensar quais vão ser os meus novos diálogos internos. O que precisa mudar frente o que você vai fazer de diferente sobre você. Então, aí você volta aqui, olha para suas crenças e estímulos, cria uma quinta coluna aqui, o que eu vou fazer diferente, como que eu vou mudar esse pensamento, como que eu vou transformar esse pensamento. E aí aqui eu te recomendo a fazer neutralizações de pensamento. O que é isso? Falou, eu identifiquei tais crenças e elas vêm nesses pensamentos, nesses diálogos internos. Então, transforme, escreva eles e transforme eles para diálogos neutros. O que são diálogos neutros? Em que não vão ser pejorativos com você, e que não vão te diminuir, que não vão te minimizar, que não vão te colocar para baixo, que eles vão ser positivos. Aqui não é sobre positividade tóxica, aqui é sobre neutralidade. O importante é que eles sejam positivos em algum momento. Não conseguir, é um passo muito grande chegar no positivo, neutraliza. Desde que você não se diminua e que você coloque, tá tudo bem sentir medo, tá tudo bem eu sentir medo, mas eu vou fazer um enfrentamento disso. E trabalhando esse emocional. Esse é o segredo para começar mudanças comportamentais. Chegamos aqui ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi curtinha, foi rapidinha, mas a ideia é que coloque aí um insight, pílula para que você comece a se transformar, cuidar de você. Para fomentar e para ajudar tudo isso, eu trago aqui novamente, se você ainda não baixou o meu e-book para os dias de ansiedade, ele tem diversos exercícios práticos baseados na TCC, cognitivo comportamental, teoria cognitivo comportamental, neurologia do comportamento humano, em todos os estudos que eu já li, em todas as vivências práticas, anos de clínica, de grupos, né, em que eu vi pessoas sendo curadas, né, podemos trazer curadas de um transtorno de ansiedade, de conseguir reverter cenários em que elas não estavam bem, em que a vida delas não estavam, né, ali muito desequilibrada. Então, baixe o seu e-book, compartilhe com as pessoas que precisam e eu espero você no próximo encontro. Se você tiver dúvidas, quiser saber mais, quiser ajuda, quiser passar em atendimento clínico comigo, esses são os meus contatos. Pode mandar mensagem no WhatsApp que eu respondo diretamente. Tem o meu Instagram, eu tô no LinkedIn também, eu tô nas redes sociais, YouTube, com várias informações, com mais vídeos e mais conteúdos para vocês. Então, muito obrigada se você assistiu até aqui. Te espero ver em breve. Até uma próxima.